Seja bem-vindo ao programa Agroecologia e Política em Tempos de Pandemia. No episódio de hoje, o professor militante e agricultor Flávio Crespo nos fala sobre a socioagrobiodiversidade e a autonomia camponesa. Olá, eu me chamo Flávio Crespo, eu sou educador do Instituto Federal do Piauí, do campus de Cocal, e vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o que é a agroecologia, né? Se a gente for analisar a palavra e dividir essa palavra, né, a gente vai ver que agro é ligado à agrícola, né, à agricultura, e ecologia é uma ciência que estuda as relações entre os seres vivos, tá, e o meio ambiente, e como os seres vivos interferem no meio ambiente e como o meio ambiente interfere nos seres vivos. A gente tem que ter em mente uma palavra bastante interessante, que é a questão da diversidade. Na agroecologia, a gente tem que ter diversidade em tudo. A gente tem que ter diversidade no plantio, tá? De plantar muitas culturas juntas no mesmo lugar. A gente tem que ter diversidade de ideias, né? Porque quanto mais pessoas estarem trabalhando junto com a gente, melhor. Era bacana aqueles mutirões que aconteciam antigamente, né? Que todo mundo trabalhava junto e todo mundo dava ideia. Olha, eu planto assim, eu mexo assim. E essa diversidade também é muito interessante, tão quanto a agrobiodiversidade, que é a diversidade de cultivos ou de espécies, né, ou variedades diferentes de plantas que você planta no mesmo roçado, tá? Essa agrobiodiversidade é importante para quê? É ela que vai dar equilíbrio ao sistema, para que esse sistema não sofra, por exemplo, com problemas de falta de água, ou com problemas de ataque de insetos, ou com doenças. E também é o que nos vai garantir a nossa produção. Porque eu lembro que a minha avó, quando eu era mais novo, dizia sempre assim: nunca guarde os ovos numa mesma cesta. E aí eu, quando comecei a estudar, né, agronomia e agroecologia, eu comecei a pensar, pô, o que minha avó fala tem muito sentido, né? Porque se eu guardo os ovos numa mesma cesta e a cesta cai, os ovos quebram todos, né? E eu fico sem meu alimento. Se eu planto um feijão que é adaptado para uma condição mais chuvosa e não chove, eu não tenho produção do meu feijão. Se eu planto um milho que é um pouco tardão, né, e na época que ele pendoa não tem chuva, eu perco meu milho nasce falhado, não vou ter uma produção muito boa. Mas se eu planto um milho ligeiro e um milho tardão, né, o milho ligeiro vai garantir a minha produção, né, e o milho tardão, por exemplo, não teve chuva, eu vou perder o tardão, mas não perdi o ligeiro, tá? E assim, se eu planto um feijão, né, e esse feijão é adaptado a uma condição mais seca, com menos água, né? Com menos chuva, precisa de menos chuva. E tenho só ele, se chove muito, né? Ele vai florar, vai vagiar, né? E depois a chuva vai apodrecer o meu feijão, eu vou perder. Mas se eu planto um feijão que está mais adaptado à água, junto com esse, se chove muito, eu vou garantir a minha produção com esse outro que é mais resistente à água. Então, a agrobiodiversidade, que é a diversidade de cultivos que você tem na agricultura, é de suma importância. Como é de suma importância também a diversidade de atividades. Porque a grande riqueza da agricultura familiar, e isso é o casamento perfeito entre a agroecologia e a agricultura familiar, é isso. Né, a diversidade de atividades que a agricultura familiar faz. Porque o agricultor familiar ele não planta só milho. Ele planta milho, ele planta feijão, ele planta macaxeira, ele planta mandioca, ele tem um quiabo, ele tem uma melancia, ele tem maxixe, ele cria uma galinha, ele tem um porco, ele tem um boi, ele tem um bode, ele tem um carneiro. Então isso é também importante da diversidade de atividades
que vocês desenvolvem, né? Isso é muito importante. Vamos ver aqui no caso agora que a gente está vivendo, essa danada dessa pandemia, né? Por exemplo, os países deixaram de fabricar, por exemplo, avental, touca, máscara, para poder deixar tudo por conta da China, né? E aí? Agora a China não tem para todo mundo. O que está acontecendo? Os países estão ficando sem essa produção, ou seja, não diversificaram a produção e deixaram tudo para apostando só na China, ou seja, guardamos os ovos só lá na cesta da China, né? E agora, quando a cesta caiu, está todo mundo apavorado porque não tem isso aí. Então, minha gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. A gente tem que também entender da questão da diversidade, né? Voltando aqui um pouquinho, a diversidade também, por exemplo, de jovens, de pessoas com mais idade, de pessoas com ideias diferentes, as mulheres, as opções, né, de religião, políticas e tudo, isso também é diversidade. E é importante que isso tenha também no campo. Para quê? Para que a gente possa, através disso, construir um futuro bem mais interessante, um futuro agroecológico. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e fiquem em casa.